Olá, tudo bem? Eu me chamo Juarez Nascimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu vou ler para você agora um texto de Gênesis 6, que diz bem assim, Gênesis 6:6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Será que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade? Será que ele repensou e chegou à conclusão de que não deveria ter feito isso? Será que Deus se arrepende? Bom, para tentar te ajudar nessa resposta, eu vou recorrer a um texto de Números 23, que diz bem assim, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Não, pera aí, Juarez, agora acho que você confundiu. Num texto fala que Deus se arrependeu, no outro texto fala que Deus não se arrepende. Como que funciona isso? O que está certo? A Bíblia se contradiz? Como assim? Primeiro se arrepende, depois se arrepende? Calma, eu vou te explicar. É até um pouco simples de entender isso. A gente tem que levar em consideração de que a Bíblia, o texto do Antigo Testamento, foi escrito em sua maioria em hebraico e alguma parte em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego com algumas expressões e frases também em aramaico. E no hebraico, a gente tem algumas palavras que ela admite várias traduções. E assim como para traduzir uma expressão, uma frase, uma música para a nossa língua ou da nossa língua para outra língua, a gente precisa de repente fazer alguns arranjos, porque existem palavras no português que não existem em outra língua. E existem palavras em outras línguas que não existem na nossa linguagem. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender um pouquinho do que eu quero dizer. Vamos lá então, vamos traduzir algumas palavras do português para o inglês. Cachorro, dog. Gato, cat. Amor, love. Saudade, não tem. Não temos uma palavra saudade para o inglês. Temos algumas coisas como nostalgia ou como eu sinto sua falta, mas não tem aquele sentido de saudade como é no nosso bom português, certo? Vamos a outro exercício agora. Vamos traduzir uma palavra do alemão para o português. É algo mais ou menos assim que se diz. Schadenfreude, que significa alegria na desgraça. Opa, alegria na desgraça. Nós temos uma palavra para essa tradução? Não temos. Então a gente não consegue traduzir. A gente precisa interpretar, a gente precisa explicar ela. O que seria essa alegria na desgraça? Por exemplo, está um ônibus de viagem cheio com 50 passageiros. Esse ônibus, infelizmente, acaba capotando, batendo e quase todas as pessoas morrem. Sobram apenas 5. Essas 5 pessoas são seu pai, sua mãe, seu cônjuge e seus 2 filhos. Apesar dessa desgraça ter acontecido, você ficaria triste? Não, você ficaria feliz, porque a sua família se salvou. E é isso que essa expressão em alemão quer dizer. Alegria na desgraça. Embora tenha acontecido algo muito terrível, eu me sinto alegre porque não me atingiu diretamente. Então, a gente não consegue traduzir, mas consegue explicar. E falando em arrependimento, a expressão arrependimento, pra gente é uma palavra só, arrependimento. No hebraico, existem 2 palavras para traduzir arrependimento, certo? Então vamos a ela. Lá em Gênesis 6, diz bem assim, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Essa palavra, e o Senhor arrependeu-se, é a expressão naham, que não significa arrepender no sentido de mudar de ideia. Puxa vida, fiz uma coisa errada, eu preciso refazer. Não é nesse sentido. A palavra naham significa algo como ficou muito triste, pesou o coração, deu uma tristeza muito grande ter feito o ser humano, no caso de Gênesis 6:6. Já em Números 23:19, a palavra hebraica para arrependimento é shuv,
aí sim é uma expressão que indica mudar de ideia. Mudar de ideia porque fez algo que não estava conforme queria, certo? Então, no caso de arrependimento dito em Gênesis, trata-se de uma palavra hebraica que não existe tradução para a nossa língua. Então, os tradutores das versões bíblicas colocam ali arrependimento, mas não significa exatamente isso. Então, muitas das Bíblias até traz nota de rodapé. Essa expressão não é arrependimento no sentido de mudar de ideia, mas sim um pesar. E há outras traduções que já interpretam essa palavra como tristeza, pesar ou algo nesse sentido. E lá em Números 23, está escrito bem assim, que Deus não é homem para que minta, nem ser humano para que se arrependa. Essa palavra arrepender-se, arrependimento, ela é diferente da escrita em Gênesis. Em Gênesis é Naham, que é um pesar, como eu disse anteriormente, e aqui em Números 23 é de fato a palavra arrependimento no sentido de mudar de ideia por ter feito algo. É aquele negócio assim, puxa, eu não deveria ter feito isso. Aí sim, essa expressão de Números 23 cabe como arrependimento como a gente pensa, aquela metanoia, mudar de ideia, algo nesse sentido. Então, há palavras no hebraico, a gente não consegue traduzir elas para a nossa língua, então se coloca alguma coisa parecida, semelhante, que tente expressar aquela ideia, mas nem sempre é possível, e algumas vezes a gente cai nessa questão de ler um texto dizendo que Deus se arrependeu e não dizendo que ele não é homem para se arrepender, tá certo? Então é uma questão de tradução. Eu espero ter te ajudado, espero ter clarificado um pouco a sua ideia acerca dessa mensagem, dessa expressão, arrependimento. Então, Deus não se arrepende. Nesse texto de Gênesis ele sentiu um pesar, tá certo? Curte e compartilhe esse vídeo. Se ele te ajudou, repasse adiante e continue seguindo a gente no canal. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima.